Jesus vai falar hoje da libertação espiritual. E o exemplo que ele usa é um exemplo bem didático, para que eu e você entenda que quando existe uma libertação maligna do pecado, se eu não cultivar dentro de mim esse caminho de santidade, de estado de graça, o demônio que saiu, ele sai e ele pega mais 7 demônios, mais 7 inimigos e volta para ver como que tá aquela alma, como que tá aquela casa espiritual. Por isso que quando Jesus fala da verdade, do conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. É ali que está a libertação do homem. Porque o que adianta ir uma pessoa ali e expulsar o demônio de alguém e não dar conhecimento para aquela pessoa de como ela seguir uma vida nova? Do que ela tem que fazer para continuar nesse caminho de graça, para que esses 7 espíritos, mais aquele que saiu, não venha fazer uma bagunça, uma desordem ainda maior do que já tinha na sua alma, na sua casa. E isso daqui é muito sério. Isso daqui é muito forte. Por isso que Deus nos deixou e nos dá a graça do sacramento da confissão. Para que toda vez que o pecado nos derrubar, a tentação nos visitar, o consentimento da queda acontecer, a frustração de desagradar a Deus, com atos, ações, omissões e palavras, nos encontrar, nós possamos diante do sacerdote, diante do sacramento, fazer essa limpa espiritual e colocar em ordem a nossa casa. Porque quando ele vir, e ele há de vir, se ele visitou Jó, se ele visitou os santos da igreja, para tentar derrubar de todo jeito, para tentar destruir de toda forma, é aquela história que eu já contei aqui, que São Gregório conta do demônio, o demônio que ele chega os demônios que chegam diante de Lúcifer e vão apresentando o seu trabalho. Eu derrubei um matrimônio, na festa do casamento eu levei à morte um, outro. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Para arquitetar essa armação? 20 dias. Demorou muito, dá uma surra nele. E vai trazendo situações até que chega uma legião de demônios ali diante de Lúcifer e apresenta a queda de um monge, de um homem de Deus. Quanto tempo você demorou? 1 ano e 4 meses para derrubar um monge, um homem, um eremita, um homem do deserto. Aí Lúcifer levanta da sua poltrona, pega a sua coroa, coloca na cabeça daquele demônio e faz ele sentar ali. Por quê? Porque quanto mais difícil, quanto mais firmada a pessoa está na rocha, quanto mais fruto essa pessoa dá, quanto mais estrago ela dá ao inferno, mais ela deve vigiar. Por isso que Satanás tem fúria de Nossa Senhora, a cheia de graça. Por isso que nem pronunciar o nome dela ele consegue. Tamanha é a fúria e o ódio que ele tem dessa mulher que não deu brecha. Que não deu brecha em nenhum momento para ele vir fazer uma baderna na vida dela. Porque foi aumentando o nível da responsabilidade da Virgem Maria. Desde o seu nascimento até a visita do anjo, o nascimento de Cristo, os anos que Jesus vive ali, os 30 anos, depois os 3 anos que Jesus não está na sua casa, depois Jesus que sobe ao céu, Nossa Senhora fica ali sendo cuidada por São João e vai sustentando a fé dos apóstolos. Existe um livro do servo de Deus, Padre Júlio Maria, que chama Porque Eu Amo Maria,
E ele vai trazendo alguns relatos da tradição, como era o convívio dos apóstolos com Nossa Senhora. E quando ele chega no apóstolo Paulo, ele diz que quando Paulo tem um encontro com a Santíssima Virgem Maria, e só depois desse encontro ele sai para a missão, porque ainda tinha coisas que ele não entendia muito bem. E foi Nossa Senhora que foi revelando os mistérios daquilo que São Paulo não compreendia. Santa Catarina de Sena diz nos diálogos ditada por Deus Pai, que nos 3 dias que São Paulo ficou sem visão, cego, ele foi arrebatado em êxtase até o Calvário. E ali ele teve uma experiência mística com Cristo. Então, o que os apóstolos viveram em 3 anos, a mente dele foi dilatada ali para tocar na encarnação, na crucifixão, na ascensão de Jesus ao céu. Então, o mistério da vida de Cristo é revelado para o apóstolo Paulo de uma maneira mística. E todo esse conteúdo de uma só vez que foi dado ao apóstolo Paulo, e aquilo que foi gerando dúvida no coração é Nossa Senhora, a rainha dos apóstolos, que catequiza, aquela na qual o inimigo não pôde se aproximar dela, quanto mais tocar nela, porque a única maneira do demônio tocar em alguém é através do pecado, não existe outra maneira. Que o Senhor nos dê a graça, meu irmão, de ter a consciência da gravidade do pecado. O que se perdeu no coração do homem hoje e da mulher é a gravidade do pecado. Então, quando eu me deparo com uma pessoa que luta, como diz o apóstolo Paulo, Hebreus 12:4, ainda não tem resistido até o sangue na luta contra o pecado. Quando eu encontro pessoas que tomam consciência do quanto é desagradável a Deus, do quanto ofende Deus o menor pecado, o pecado venial, e eu luto e me esforço para que isso não aconteça na minha vida, essa pessoa é taxada de fanática, essa pessoa é taxada de extremista, de beato. Pelo contrário, meu irmão, você tem que olhar para esse mundo que não quer saber de Deus, que não está nem aí para os seus mandamentos e para as suas leis, e olhar para a vida dos santos, que é aqueles que se esforçaram, seguiram o conselho de Jesus em Mateus 7,13, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então este esforço para amar a Deus, e a consequência de amar a Deus é o quê? Se desligar do pecado, desde a menor sombra até os pecados graves. Se você falasse o nome pecado mortal perto de Santa Teresa d'Ávila, certa Santa Gemma Galgani, isso era uma palavra inadmissível no vocabulário deles. Pecado mortal. Por quê? Porque amaram a Deus e tomaram consciência da gravidade. Olha bem, meu irmão, presta atenção nisso que eu vou te falar. Por causa de um pecado, Lúcifer perdeu o céu. Uma ação de Lúcifer fez com que ele não teve outra chance, não teve outra oportunidade. Foi um desvio ali, ele rodou. Por causa de um desvio, Adão rodou do paraíso. De um desvio que não foi seu, Adão não teve postura e conduta para brecar Eva no seu conselho. Então, nós não sabemos o número de oportunidade que nós vamos ter, que Deus destinou para nós. Porque Sabedoria 11, 25 e 26, o Espírito diz que Deus fez tudo com número, peso e medida. E os santos da igreja vão defender que para cada homem e para cada mulher nessa terra, Deus também colocou um número de graças e um número de pecados. Passando este número, meu irmão, a consequência é muito grave. Então não brinque com a tua salvação. Não brinque com o mundo espiritual, porque nós estamos vendo aqui o próprio Cristo falar
que o demônio ele sai, mas ele volta para ver como que tá aquela casa, e ele volta constantemente para te visitar. Ele volta constantemente para ver se essa casa ela tem Jesus como o Senhor dela, como o Rei dela. E como que eu expulso Jesus da minha casa? Quando eu cometo um pecado grave, quando você falta na missa de domingo, quando você volta para a pornografia, quando você desvia do caminho de Deus, quando você veste uma roupa que vai levar um homem à queda, sabendo que essa roupa é desagradável a Deus. Não é uma roupa de filha de Maria, é uma roupa de uma filha de Jezabel. E aí tantas brechas, tantas situações onde o inimigo, como uma serpente venenosa, vai nos envenenando e nos tirando da graça de Deus. Estamos nas vésperas da maior festa do Brasil, que é a aparição de Nossa Senhora nessa terra. E tantos milagres e tantas pessoas se converteram através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Que a própria Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, Padroeira do Brasil, Rainha do Brasil, nos dê a graça de uma vigília, de uma preparação para comemorar essa festa mariana na nossa terra.